Oi, gente. A gente vai começar agora um novo quadro do canal Chutando a Porta, um quadro com entrevistas que a gente vai chamar diversos convidados e convidadas para debater muitos temas, né? E hoje a gente vai debater um tema muito importante de memória e verdade, e aqui a gente está com o Renan Quinalha, que, enfim, tem um currículo aí extenso no trabalho de memória e verdade. Então, trabalhou na Comissão Estadual de Memória e Verdade, foi um dos que ajudou na organização do relatório sobre a questão LGBT na ditadura militar, então também vamos comentar um pouco desse trabalho aqui. E hoje é professor da Unifesp de Direito, é um militante também, né, dos direitos humanos, e a gente veio comentar, na verdade, sobre a última declaração que o Bolsonaro deu no mês passado sobre o presidente, na verdade, sobre o pai do presidente da OAB. Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no preso militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. A gente queria discutir um pouco sobre isso, assim. O que significa defender a ditadura militar nos dias atuais? É um prazer, Luna, participar do canal e, sobretudo, debatendo esse tema tão importante e tão central hoje no Brasil. Talvez esse tema da ditadura, desde o processo da transição, nunca tenha sido tão central como ele se tornou agora, com o Bolsonaro hiperpolitizando esse tema e jogando no centro da agenda política de novo. Então, está muito claro que esse é um tema que não é das famílias, dos desaparecidos políticos, das pessoas que foram mortas, dos ex-presos, mas é um tema da sociedade brasileira. A maneira como ele, de forma desrespeitosa, falou em relação a Felipe Santa Cruz, então ele tem um adversário político ali, por questões de conjuntura, contingenciais, há uma discordância no modo da OAB atuar, ele queria criticar isso, só que ele traz essa questão do fato dele ser filho de um desaparecido político, Fernando Santa Cruz, que foi preso documentadamente pela ditadura, foi torturado, assassinado, seu corpo foi desaparecido. Há uma série de documentos, depoimentos inclusive das Forças Armadas, demonstrando que ele foi mesmo detido por essas forças. E há todo um trabalho de investigação feita por comissões de Estado. Não é uma questão de o presidente Fernando Henrique Cardoso falou, o presidente Lula disse, ou a presidenta Dilma, mas uma questão de comissões de Estado criadas desde o governo Fernando Henrique, lá em 1995, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Depois, durante o governo Lula, a Comissão de Anistia e depois a Comissão Nacional da Verdade, já na gestão da Dilma. Todas essas comissões aportaram conhecimento, construção da verdade, com documento, com processo administrativo, com investigação, com prova, mostrando essa história. Depois ele diz daquele jeito, não, mas é uma opinião, eu acho, é minha impressão, não tenho prova, mas isso contamina muito o debate público. Então acho que é um tipo de declaração que nos coloca a gravidade dessa herança da ditadura ainda hoje no Brasil, porque o Brasil é um país que fez uma Comissão Nacional da Verdade tardia, mais de 30 anos depois da transição, e o Brasil conseguiu ser o único país do mundo que fez uma Comissão da Verdade para logo em seguida ter um golpe parlamentar e logo depois eleger um cara que elogia não só, reivindica não só a ditadura, mas que elogia torturador. Exato. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Qual que foi, assim, para você o principal avanço que a Comissão da Verdade trouxe? Qual é o acúmulo que ela traz para a sociedade? Por que ela é importante? E por que você acha que a gente não conseguiu dar esse passo maior? Porque a gente vê a experiência da Argentina, por exemplo, que acho que é uma experiência de ter uma história, um combate, uma disputa, né, que a gente precisa fazer na sociedade, de mostrar que é um período muito terrível, né, o período da ditadura militar, onde a gente tem censura, onde a gente não pode falar o que a gente pensa, onde a gente não pode se colocar, onde tem perseguição política, tem morte, tem desaparecimentos. Então, lá tem um debate muito mais aflorado na sociedade sobre por que a gente não tem que voltar a esse tempo, né. E aí eu queria entender qual que você acha, já que você, enfim, trabalhou, teve muito, né, acesso, deve saber um monte de coisa, o que é esse avanço que tem e como você acha que a gente poderia ter tido um caminho? A comissão teve um trabalho fundamental, apesar de todos os limites
E o limite maior da comissão foi: os militares e os setores envolvidos civis com a ditadura nunca falaram, nunca aportaram. Raramente um outro caso do delegado Cláudio Guerra ou do Paulo Malhães, que militar arrependido falou alguma coisa, mas informações também desencontradas, mas a verdade é que a gente não teve de fato uma colaboração para a construção da verdade por parte desses setores. Mas mesmo assim a comissão fez muita coisa importante. Você falou dos dados, então a comissão pela primeira vez conseguiu identificar e nomear os torturadores, agentes públicos que cometeram crimes contra a humanidade. Isso é muito importante, isso é uma forma de responsabilização pública. Nós não tivemos processo penal, justiça ainda, mas nós tivemos essa forma de justiça que é uma responsabilização pública dos torturadores. Pela primeira vez uma comissão de Estado fez isso. E a gente conseguiu, através da comissão, também colocar esse tema como um tema muito mais amplo da sociedade brasileira. A comissão em vários momentos conseguiu pautar debates importantes, então nas escolas se debatia o assunto, nos sindicatos, tinha comissões da verdade por todo o país, em universidades. Sim. Na sociedade civil se apropriou disso. Tanto a estadual, né, que você também trabalhou. Exato, estadual, municipal em vários lugares, na USP, em universidades, então isso alastrou pelo país. É uma ideia de cultivar a memória, de reconstruir essa verdade, conhecer esses fatos. E de alguma maneira se conseguiu abrir um espaço de narrativa para as vítimas também oficial, então puderam fazer as audiências públicas e contar suas versões, que o Estado nunca ouviu. Então isso aproximou mais o Estado da sociedade civil, das vítimas que foram atingidas. Só que a comissão, à medida que ela foi trabalhando, ela também foi desafiando certos pactos e acordos que estavam ali estabelecidos desde o período da transição, nessa relação entre civis e militares. Então começou a enfiar dedo na ferida. E a partir do momento que essas coisas começam a acontecer, é natural que haja reações, e que haja uma reação conservadora. Você falou de outros países, então a gente tem a Argentina faz uma comissão da verdade, a CONADEP, que é uma comissão sobre desaparecimento forçado, logo com Alfonsinho assim que acaba a ditadura em 84. É uma das primeiras medidas dele, né? Então isso é muito diferente em relação ao nosso caso. Lá também teve impunidade, não é também que desde então sempre foi assim. Vem o Menem nos anos fim dos 80, começo dos 90 e dá anistia para todo mundo. Em 87 eles tinham julgado como válidas as leis de perdão. Em 2003 isso volta para o Superior Tribunal de Justiça da Argentina e muda o entendimento. Então a gente tem que entender também isso. Às vezes a gente compara na fotografia e vê eles muito mais avançados e a gente muito mais para trás. E lá, por exemplo, é impensável. Mesmo o Macri, que é um cara da direita, ultraliberal, ele nunca vai falar a favor da ditadura. Tem muita gente que diz assim, mas é uma questão de opinião, né? Você apoiar ou não a ditadura, é uma questão de você se colocar, enfim. Só que a gente fica pensando, qual que é o limite, né, da liberdade de expressão? Qual que é esse limite? Acho que a gente precisa fazer essa discussão e precisa fazer essa discussão de que o projeto político do governo Bolsonaro não vai trabalhar essas questões, da gente poder conhecer a própria história do nosso país, porque ele não quer que conheça, ele tem um outro lado, né? Ele está num outro caminho, um caminho que é muito perigoso, né? Então, qual que é esse limite da liberdade de expressão? É importante a gente ressaltar isso, porque a gente vive num momento que parece que tudo vale, que tudo é opinião, que cada um acha o que quiser. Tudo bem, no debate público todas as opiniões importam. Agora, tem certos limites, porque se você está fazendo apologia de um crime, se você está defendendo o extermínio de um determinado segmento social, isso não é já opinião, isso já é uma incitação à violência. E, ao mesmo tempo, tem opiniões que têm mais fundamento ou menos fundamento. É preciso debater a partir de critérios racionais, né? Em que se embasa a sua opinião. Sim. Porque senão fica uma discussão de boteco, cada um fala o que quiser, e essa é a minha verdade. Não é só a sua verdade. Tá? Houve todo um trabalho de décadas para se assentar alguma verdade a partir de documentos, fatos. Queria que você comentasse um pouco do trabalho em relação à questão LGBT mesmo na ditadura, que eu acho que é uma coisa também inédita, né, de estudo aqui no país, pelo menos eu acho. E queria que você comentasse um pouco disso, assim. Tem coisas muito curiosas que a gente descobriu. A gente sabe que vem de muito antes, com o processo da colonização, influência religiosa católica e uma série de outras variáveis, mas que a ditadura modula de uma maneira específica e catalisa e leva a política de Estado isso. Né? Ela institucionaliza como uma política de Estado. E aí não é também dizer que LGBT sofreram mais ou menos na ditadura, mas de um modo diferente. A ditadura tinha uma política sexual específica, porque a ditadura não foi só militar, ela foi uma ditadura civil-militar.
E ela também teve um aparato ideológico muito forte, se sustentou com um discurso moral conservador. Não à toa que ela é fundada a ditadura e ela é convocada pelas marchas da família, com Deus pela liberdade, são marchas da família. Qual a família? A família patriarcal, heteronormativa. Então isso faz com que a ditadura tenha estruturado um sistema de repressão que não fosse atrás só das pessoas acusadas de serem comunistas, subversivos políticos, em sentido estrito, mas também subversivos morais. Então tem desde censuras, a gente documentou muitos casos de censura, de televisão, de teatro, de músicas que tematizavam questões LGBTs. Pegamos muita coisa de livros também. Então, livros censurados, uma relação de 205 livros censurados pelo Ministério da Educação na época, e Ministério da Justiça, mostra que havia, dentro desses 205 livros, um conjunto, todos eles livros subversivos, moralmente. Não eram livros do Marx, do Che Guevara, eram livros moralmente subversivos. Pressão na rua, sobretudo em relação à população trans, que nesse momento está começando a aparecer mais nas grandes cidades, nos pontos de prostituição, e havia muita violência policial, coisa que ainda hoje existe, mas nesse momento com respaldo muito grande. Então você tem uma série de violações de direitos humanos da população LGBT que naquele momento eram institucionalizadas e que vão deixar um legado muito grande na democracia brasileira para essa dificuldade nossa ainda de lidar com esse tema. Eu acho que é um papel da esquerda, né? Questionar o sistema, questionar os modelos que nos impõem, seja de família, seja de forma de relacionamento, seja de forma de vestir, de como se colocar, etc. Acho que a gente da esquerda pensa muito sobre isso e está muito ligado também à defesa da liberdade, à defesa da democracia, dos direitos, muito pautado na defesa da igualdade, né? Então o combate à desigualdade econômica, social, qualquer desigualdade de tratamento. Então eu acho que acaba sendo interessante destacar essa temática para demonstrar também que existia um arcabouço de apoio, né? O que sustenta um sistema ditatorial, um regime político como foi instaurado na ditadura militar. Essa coisa moral, essa coisa conservadora, o debate econômico também. Então, essas coisas a gente às vezes acaba parecendo que são muito separadas, mas elas têm a ver com todo esse projeto colocado, né? E aí, por isso que eu acho que, voltando também um pouco no que a gente estava falando, a discussão da defesa da ditadura militar hoje também é calcada nesse debate que o Bolsonaro faz, né? Nesse debate moral, nesse debate conservador que não respeita, né, o outro, a diferença, porque para ele é importante, né, colocar um programa repressor, violento, para ele aplicar as políticas que ele também quer colocar no nível econômico, seja com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, seja com a retirada de direitos, a entrega do nosso patrimônio, seja esse alinhamento aos Estados Unidos, que eu acho que é uma coisa interessante, né, de ser colocado. Talvez seja o máximo alinhamento que a gente viu desde da ditadura, né? Como que ele se realinhou com essa política norte-americana. Eu acho que é um negócio para se pensar, porque também a gente sabe que na ditadura militar teve muita influência norte-americana aqui, então, pelos documentos também, pelo trabalho que a gente tem de investigação e memória. Eu acho que tenta ter uma captura da direita, por exemplo, né, das pautas LGBTs, da pauta das mulheres, tenta capturar isso como se fosse só uma questão de liberdade, mas a gente sabe que no fundo a gente precisa de um regime político que realmente torne isso livre, né? Porque não é só uma questão de você consumir um produto, você colocar uma roupa, né? É uma questão de você ser livre, para você ser o que você é. Então é uma coisa que a gente precisa garantir isso culturalmente também, né? Sim, com certeza, porque no fundo esse combo de conservadorismo político e autoritarismo, de autoritarismo de um lado, conservadorismo moral do outro e liberalismo econômico é a agenda básica da direita. Né? Porque a direita, basicamente, o que diferencia a direita em relação à esquerda é que a direita defende privilégios e desigualdades, naturaliza certas desigualdades e privilégios. E a esquerda é um setor do espectro político que o que a gente poderia dizer que caracteriza a esquerda, e faz muito sentido falar em esquerda ainda hoje, é justamente que se defende, se sustenta um projeto de igualitarismo radical. Nada é naturalizado, é um construcionismo, tudo é construção social, cultural e política. Então, quando o Bolsonaro retoma esses discursos, o que ele está defendendo é esse projeto político. A ditadura, a gente às vezes reduz a ditadura àquela sucessão de uma meia dúzia de generais, vendo os livros de história, lá os generais que governaram o Brasil, teve um pouco de censura, o Chico Buarque cantando uma música de protesto e tal. E não, a ditadura era um projeto político de país, de nação.
A ditadura foi um laboratório de subjetividades, ela queria forjar o cidadão à imagem da família tradicional. Ela tinha um projeto econômico específico que tinha um lugar para as classes trabalhadoras, para a burguesia nacional, para a burguesia internacional. São essas articulações que esses regimes políticos fazem. E quando o Bolsonaro reatualiza isso, é justamente esse tipo de correlação de força, né, de composição que ele traz. Bom, gente, então a gente quer agradecer muito, muito a presença do Renan aqui no nosso canal, acho que foi incrível mesmo. E também, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta pro Renan, deixa nos comentários, depois a gente passa e aí ele responde. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais, né, no Instagram e no Twitter, né, que o Renan tá mais no Twitter, a gente tá entrando agora, a gente acabou de fazer. E não deixem de seguir o canal, se inscrever, né, e compartilhar esse vídeo, porque eu acho que o importante é a gente disseminar essa discussão, porque ela é muito séria, muito cara. E, enfim, queria agradecer demais a sua presença aqui, muito bom estar com você. Valeu, eu que agradeço a oportunidade e a gente segue junto na luta. É isso.